Você já se perguntou se o planejamento de carreira faz alguma diferença no seu sucesso profissional? Você vai ficar em choque com a história que eu vou te contar hoje. Vem comigo! Para quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou atriz e cantora e eu me dedico a multiplicar a arte através do seu crescimento, meus queridos arteiros. Seu plano está empacado? Você se sente remando contra a maré, sem sair do lugar? Então tome cuidado, porque se você não agir agora, isso pode continuar assim por muito tempo. A história que eu vou te contar vai te deixar de queixo caído. Antes de mais nada, eu quero te dizer, eu estou usando essa história simplesmente para ilustrar a importância de um bom plano de carreira, ok? Eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, a decisão de ninguém, tá? Só para ficar claro. Olha, mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com consultoria e coaching artístico, uma cantora me procurou buscando ajuda na carreira. O que aconteceu com ela definitivamente não pode ser a sua história, ok? Por isso que eu vou compartilhar essa história aqui hoje com vocês. Eu não vou citar nomes aqui para preservar, claro, a privacidade dela, mas o que eu posso te dizer é que eu jamais imaginava que um plano de carreira dela era o seu principal problema. Se eu soubesse, eu teria até me desdobrado um pouco mais para tentar ajudar ela, porque ela era uma cantora muito talentosa, mas calma. Eu vou explicar tudo. Quando essa cantora me procurou, ela me parecia ser uma cantora assim muito profissional. Ela já tinha conquistado diversas coisas na carreira dela, ela já tinha uma certa notoriedade no trabalho dela, ela tinha colecionado trabalhos internacionais com prêmios e tinha um currículo incrível, enfim. Mas para minha surpresa, quando ela me procurou, ela se dizia empacada. Apesar dos seus esforços, ela não conseguia se comunicar efetivamente com o seu público nas redes sociais e o site dela estava um pouco abandonado. Ela dizia que ela estava cansada de pagar por anúncios sem nunca ter nenhum resultado, que ela se sentia frustrada de não conseguir nenhum engajamento com as pessoas de fato nas redes sociais e que depois que as gravadoras praticamente faliram, ela não sabia mais para onde correr. Então você consegue sentir o drama dela? Eu, particularmente, eu consigo, sei exatamente o que ela estava sentindo. O problema dela era o plano de carreira dela. Hoje em dia, eu tenho ainda mais meios para ajudar nesse tipo de situação, porque eu tenho livros, eu tenho site, eu tenho o curso Art Coaching 360, eu tenho até uma playlist completa sobre marketing aqui mesmo no YouTube, que aliás, se você ainda não viu, corre lá para ver, porque tá muito legal, tem muita informação bacana e importante para você que está construindo a sua carreira artística, né? Mas na época eu não tinha nada disso, eu somente prestava serviços de consultoria individual online, que era bem caro. E logo de cara eu percebi que o maior problema que ela tinha não era a qualidade artística, e sim o posicionamento dela. Ou melhor, a falta de posicionamento dela no mercado. O mais incrível é que ela tinha uma equipe inteira, gente, à disposição dela. Ela tinha assessoria, ela tinha produtores, diretores, fotógrafos, tudo que você pode imaginar. E não tinha resultado. E infelizmente, eu sabia qual era o segredo que poderia tirar ela dessa situação. Então, na época, eu apresentei para ela um plano de ação e nesse inteirinho nós iniciamos uma longa conversação, uma negociação online, e eu cheguei até a dar algumas dicas valiosas para ela de ações que ela poderia ter implantado naquele momento, de graça, durante essa conversa, e no final nós não conseguimos chegar em nenhum acordo. Eu, na época, tinha alguns clientes fixos, a minha hora custava caro, e ela tinha uma equipe grande e ela precisava reduzir os custos dela na época, então ficou por isso mesmo. Mas lá no fundo, eu achava que ela estava bem, sabe? Porque ela estava super bem encaminhada. Afinal, ela tinha toda uma equipe cuidando dela. Só que não. Então, assim, ó, como garantir que o seu crescimento profissional vai acontecer? Para responder isso, eu preciso contar o que aconteceu anos depois dessa história, tá? Então, eu estava limpando os meus e-mails um dia, olhando entre os meus contatos e
eu vi o e-mail dela e por curiosidade decidi espiar para ver o que tinha acontecido, que rumo que a carreira dela tinha tomado, afinal de contas, né? E aí eu entrei no site dela e foi isso que eu encontrei. O que eu encontrei foi uma triste realidade. As redes sociais delas juntas, todas as redes sociais delas juntas, somavam um pouco mais de 4 mil seguidores. Em primeiro lugar, ela hoje não tem um site praticamente, o site é tão irrelevante que ela não conseguiu obter pontuação nenhuma em ferramentas de análise, como por exemplo do Nibbler. Também naquela época, ela não tinha lançado nenhum trabalho nos últimos 2 anos. E me parece que ela também não tem mais a equipe que ela dizia ter anos atrás, né? Então, ou seja, ela não saiu do lugar, gente. O que é uma pena, de verdade, porque ela tinha um trabalho incrível. Será que teria sido diferente, de fato, se eu tivesse trabalhado diretamente com ela naquela época? Olha, gente, eu posso te assegurar que sim. Você pode falar, eita, Paula, como que você pode garantir isso, né? Olha, é simples, gente. Ela mantém hoje os mesmos erros que eu identifiquei de cara na época quando eu conheci o trabalho dela, entende? Aliás, eu posso listá-los aqui pra vocês, assim você não faz igual. Assim como eu fiz pra ela na época e de graça, né? Ó, primeiramente, a necessidade de manter uma comunicação efetiva com o seu público. Ela não atendia a essa necessidade. E por fim, faltava criar um planejamento estratégico de produção de conteúdo, de divulgação e depois obter clareza em relação à missão e propósito do trabalho dela, que era outra coisa que eu não identificava. Faltava também comunicar a missão dela através de toda a comunicação, tanto visual como também na escolha do repertório e etc. Ou seja, faltava um bom trabalho de branding, que eu vivo falando aqui para vocês, né? Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso lá naquela playlist que eu falei de marketing, corre lá para ver se você não viu ainda. Então, em resumo, a resposta para a pergunta inicial, como garantir o sucesso profissional, é simples. Se você não está satisfeito com o resultado que você está obtendo nesse momento, você precisa mudar de estratégia, gente. O fato de que ela mantém até hoje os mesmos erros indica simplesmente que ela decidiu manter as mesmas estratégias que ela vinha apostando desde então. Então, para você não ter o mesmo problema, você precisa desenvolver um planejamento de carreira artística com objetivos concretos. Eu tenho um curso, o curso Art Coaching 360, onde eu falo justamente sobre isso. No curso, eu te ajudo a entender melhor quais os pontos que você precisa desenvolver, onde você precisa ter foco, como estabelecer metas claras para sentir-se finalmente evoluindo na sua carreira. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se você não conhece esse curso. Eu também escrevi um artigo inteiro que você pode conferir aqui no meu site. Eu também vou deixar o link, tá? Sobre como planejar uma carreira de cantor. E se você quiser, eu posso fazer também um vídeo só sobre esse tema, planejamento de carreira. Deixa aqui no seu comentário se você quiser. Agora sim, gente, o que te impede de começar? Talvez você pode me dizer assim, que como ela, a resposta que ela me deu na época para não trabalhar comigo naquele momento foi por falta de recursos financeiros. Então você pode dizer, porque talvez você não tenha recursos financeiros para investir na sua carreira, ou então talvez você não sabe por onde começar, ou a falta de foco. Eu sei como que é difícil no começo, e por isso que eu acabo de lançar um livro interativo que vai te ajudar nos seus primeiros passos, de uma forma super acessível. Gente, você definitivamente não tem mais desculpa para começar na sua carreira com o pé direito. O meu livro interativo, Como Ser Cantor, ele custa o preço de uma pizza. Somente R$ 37,90 vai te ajudar a encontrar dicas essenciais para planejar e construir uma carreira de sucesso e garantir que os seus esforços eles não vão morrer na praia, como acontece com a maioria dos artistas hoje em dia, gente. Eu vou deixar todos os links aqui para vocês acessarem. Eu sei que é muita informação que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe essa história para ilustrar para vocês o que pode acontecer se você não decidir tomar uma atitude de mudar o direcionamento da sua carreira, de realmente tomar responsabilidade por ela e fazer algo com planejamento, com estrutura e etc. Então, com o tempo eu fui vendo que alguns dos erros que ela cometia,
e que ela continuou cometendo depois, como eu contei para vocês, eram erros comuns que muitos outros artistas praticam. Então, por isso que eu criei todos esses produtos diversos e eu posso colocar eles disponíveis para vocês por um valor bem acessível, porque não demanda do meu tempo. Ele tá lá, o livro tá lá, ele existe, é só você comprar, você vai baixar de forma digital. Eu não tenho que estar ali, né, durante o seu desenvolvimento. Então eu posso fazer isso de uma forma acessível e foi o que eu fiz. Então assim, gente, eu sei que é muita informação, eu vou deixar os links todos aqui embaixo para você. E eu quero saber de você, qual a sua maior dificuldade na carreira? É o planejamento ou a execução dos seus planos? Comenta aqui embaixo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te dado um pouco de inspiração aí. E é isso. Até semana que vem, no próximo vídeo.